Então se apresenta um pouquinho, Gato, para o pessoal que não te conhece. Sim, vamos lá. Sou Edgar Serrano, marido da Ana Lígia, pai da Vitória. Trabalho com TI, né? Sou líder aí de uma galera, né? Um time muito bom, muito, um time muito fiel. A gente teve um puto evento nesse final de semana aqui que a gente conseguiu reunir todo o time lá de mais de 90 analistas e foi sensacional. Tenho um prazer enorme de liderar esse pessoal, né? Alguns deles aí estão aqui com a gente aqui online, né? Então, é isso. Sou esse cara tentando aprender a cada dia, né? O pouquinho que eu sei hoje aqui é porque eu já errei bastante também, né? O pouquinho que eu trouxe no último retiro com você foi porque eu passei pelo outro lado, né? Tive a humildade de tentar entender onde eu errei, onde eu posso melhorar, né? O que eu preciso estudar, né? Então, é isso. Nada mais que isso. Não sou muito diferente de ninguém, não. Muito pelo contrário, tenho muitos erros, né? Alguns acertos e eu gosto muito de aprender com vocês todas, e principalmente com você que é meu é minha bruxa aqui que me ensina a cada dia evoluir um pouquinho mais. Ó, eu trouxe para live, gente. Pois então, vocês vão fazendo as perguntas que hoje temos, ó, a nossa varinha, minha varinha. Então é isso, gente. Edgar, foi muito top o que você trouxe no retiro. Foi, gente. Edgar foi convidado a trazer a força do masculino, porque no retiro vem sempre mulheres. Para os atendimentos, sempre vem mulheres. Para os processos terapêuticos, sempre são as mulheres que vêm buscando todo esse autoconhecimento, a se melhorar. Enfim, os homens ainda têm. Ok, Karen, você me aguarde. Então, os homens ainda têm uma certa resistência a isso, né? E então, conforme eu fui vendo a disponibilidade do Edgar, eu fui trazendo ele, e ele foi aceitando no tempo dele, no momento dele. Ele veio, a princípio, para o retiro para fazer parte, para me ajudar com tecnologia, porque todo mundo sabe que eu e a tecnologia, a Carrega a gente não. caixa, né? Na verdade é isso. Mais ou menos isso, né? O homem, o braçal, a força, né, do masculino, tão necessária. E, e aí, quando a gente viu, simplesmente ele estava no meio da roda e a gente deu a voz para ele e a gente quis ouvir ele, todas aquelas mulheres abertas e receptivas para ouvir a voz, ouvir o que ele tinha para dizer, ouvir uma visão masculina, porque a gente vive num universo muito feminino e a gente, muitas vezes, nós não fomos ensinadas a dar a voz ao masculino, né? A ouvir o que o masculino tem para dizer, o que um homem realmente tem para dizer. Partindo do princípio que o homem ele foi ensinado a não se expressar. Então, o homem não pode chorar, o homem não pode um monte de coisas, né? Então, como o Edgar já há um tempo, meninas como eu, né, fui conduzindo de uma maneira muito feminina e muito, na verdade, foi algo muito sutil da minha parte até. Eu queria muito que o Edgar fizesse um curso que eu namorava já há um bom tempo sobre masculino. Só que aí eu ficava, ai, como é que eu vou querer? Como é que eu vou falar para ele fazer esse curso? Como é que eu vou falar para ele, né, entender um pouco mais sobre o masculino? Porque eu fazia os meus processos. Mas eu queria que ele também fizesse. Só que não era o momento dele, não era algo que interessava a ele. Então, como eu sempre ensino para a mulherada, né? Eu falo, gente, começa a ouvir algumas lives, né? Tá na hora da janta, tá fazendo janta, vai ouvindo. E ele também vai ouvindo, ele também vai se interessando, né, pelo assunto, né? Se você está ouvindo, você está vivenciando um assunto interessante que te faz crescer, deixa o outro ouvir também. E se ele não quiser ouvir, tudo bem. Quantas vezes eu estava ouvindo umas lives interessantes, uns conteúdos interessantes falando sobre masculino e feminino, falando sobre equilíbrio, e eu percebi que o Edgar não estava afim de ouvir. Eu ia e colocava o meu fone de ouvido. Outras vezes eu permitia, deixava aquele som rolando, e mesmo que ele não gostasse, ele estava ouvindo. Até que eu percebi, e assim, você pode até trazer aqui, Gato, se isso é real, como que foi para você? Essa foi a minha percepção. Eu fui percebendo que aos poucos ele foi se abrindo e ele começou a pesquisar. E aí teve um dia que abriu a chamada lá
de venda desse curso. E eu dei um print na tela e mandei para ele, né? E falei assim, poxa, foram 2 cursos que aconteceu mais ou menos assim, né? O primeiro de reprogramação biológica e depois o do homem inteiro. E, e aí, o Edgar foi, eu dei um print e falei assim, ah, gato, queria tanto, olha que legal, vai ter, começou esse curso, acho bem interessante, e só mandei para ele. Mas a minha vontade, como uma mulher que também tem essa, né, o controle, que tem a necessidade de querer tudo imediato para ontem, a minha vontade era de dar o curso para ele de presente. Falei, eu vou comprar e ele vai ter que fazer esse negócio, porque eu acho que vai ser bom para ele, porque eu acho que vai ser bom para ele. Eu não sei se ele precisa, se ele quer, né, o que ele sente e o que ele pensa em relação a isso. E aí me veio uma varinha de consciência, bateu assim na minha cabeça e falou: não, você não precisa dar para ele de presente algo que só deve fazer sentido para ele. E aí foi quando eu mandei o print do curso e aí ele foi lá e mandou para mim: acabei de me inscrever, e para uma grande surpresa minha, ele me devolveu a resposta assim, né? Acabei de me inscrever para esse curso. E então ele começou a mergulhar nesse autoconhecimento e reconhecendo essa força desse masculino que ele já exercia, mas não tendo conhecimento, não tendo consciência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que é? A gente tem várias perguntas aqui da caixinha de perguntas que eu coloquei, várias perguntas que o pessoal trouxe em relação ao masculino. E teve uma que foi bem interessante que eu queria trazer, iniciar, para que você traga, né, o seu falar, o seu olhar sobre o masculino e o feminino, que foi uma. Qual foi o gatilho para você começar a curar o seu masculino ferido e chegar no masculino saudável? Então, assim, como que foi você perceber o seu masculino, se o seu masculino estava ferido, se você vem de um sistema de masculino ferido, e como que você trouxe isso para a sua vida, essa consciência? Como foi o seu despertar em relação a olhar para esse masculino? Então, na verdade, eu acho que antes de qualquer coisa, acho que seria importante a gente dar uma pincelada aí, bem breve, né? Acho que não tem muito tempo aqui, mas acho que até é algo que eu trouxe bastante no retiro, né? Lá no retiro você me deu algumas horas a mais para falar do que do anterior, né? No anterior eu só carreguei caixa e, e dei meu pitaco lá porque eu fui intruso, né? E nesse último você me deu ali pelo menos algumas horas, então consegui trazer um pouco mais de conteúdo ali do que alguns minutos que eu tive naquele momento, mas tinha que ser dessa forma e foi tudo certo. Né? Eu acho que é importante a gente trazer características básicas aqui do masculino e do feminino, né? Acho que muitas pessoas aqui entendem que tem características femininas ou características masculinas, mas é importante dizer que isso não tem nada a ver com orientação sexual, tá? Orientação, né, não tem nada a ver com isso, né? Sim, a característica feminina, a característica masculina, independente de qual que é a sua opção, né? Então, qual que é a grande características, as maiores características do masculino, né? O masculino saudável, qual que é? Ação, né? Atitude, né? Poder de decisão, né? Então, firmeza no que você coloca, né? Objetividade, né? Então, de direcionamento, posicionamento e agressividade, né? Então, a agressividade é bastante controverso, né? Quando eu falo agressividade, não é no sentido de você ser violento, mas todos nós, masculino, homens, precisamos ter um grau de agressividade importante para que a gente possa ir adiante, tá? Ao passo que a característica feminina, né, é muito mais voltada à introspecção, à reflexão, subjetividade, né, sensibilidade, acolhimento, flexibilidade, né, sedução, perseverança, criatividade. Isso não quer dizer que eu, sendo masculino, eu não posso ter alguns atributos do lado feminino, né? Muito pelo contrário, eu preciso ter, né? Eu na minha posição, né, onde eu trabalho, eu preciso ter criatividade, eu preciso ter flexibilidade, senão
eu não consigo lidar com diversas situações. Ao passo que se eu não tiver um masculino bem posicionado, você não vai ter liderança. Você entendeu? Então, a gente precisa ter as nossas características muito bem fundadas, que faz parte da nossa essência, e saber utilizar a característica feminina quando for necessário. E aí eu faço o vice-versa, né? Então, Sim. para a mulher também é necessário ter a sua característica feminina muito apurada, né? Você ser dominante dessas características femininas, ao passo que você vai precisar, em algum momento, ter que usar algum atributo da característica masculina, né? Então, acho que é importante isso, né? Eu queria até que as pessoas comentassem o falar. O que vocês acham que é uma característica masculina ou feminina? Escrevam aí o que vocês acham, né? É importante isso daí, é engraçado. Mas vamos voltar com a pergunta. Qual que é a pergunta que você mesmo posicionou, Ana? É, qual foi o gatilho para você começar a curar o seu masculino ferido e chegar a um masculino saudável, né? É quando há uma inversão. O Leandro colocou aqui, quando há uma inversão. Como que eu consegui curar meu masculino ferido e ir ao masculino saudável, né? O masculino ferido, ele é um masculino que ele está dentro de uma esfera da ingenuidade, tá? Ele está dentro de uma esfera de ser um menino em algumas situações, tá? Ele está dentro de uma esfera de agressividade que eu digo violência, né? Está dentro de uma esfera do machismo, tá? Isso daí é um masculino doente, né? Que a gente costuma dizer, né? Então, a polaridade entre um homem frouxo, vamos dizer assim, um homem autoritário, machista, é a mesma. É a mesma. Infelizmente é a mesma, tá? É a polaridade de um menino, tá? É um menino que está parado ali no tempo. Alguns vão desenvolver passividade e outros vão desenvolver violência, né? Ao passo que o masculino saudável é o masculino maturo, né? É aquele masculino que tem que erguer a voz no momento que é necessário, tem que segurar a onda no momento que é necessário, tem que saber engolir um sapo no momento necessário para você saber o que você quer lá na frente, né? Então, esse é o masculino saudável, né? Então, o gatilho nada mais é do que você se encontrar nessa posição do menino, do ingênuo, né? Poxa, as mulheres sempre me enganam. Poxa, eu sou sempre enganado em alguma situação. Eu sou sempre a vítima em alguma situação. Ou toda mulher que eu tenho, e de algum modo tudo que eu falo transparece de uma forma agressiva, né? E eu vou dizer para você que eu já tive N polaridades dessa, né? E aí você vê, você percebe, você precisa ter, obviamente, um pouco de consciência e humildade de entender que você está passando por aquilo e aquilo não está dando certo, né? Então, uma das características masculinas que precisa aflorar em você é exatamente essa: você entender que a sua estratégia não está dando certo, que você precisa tomar um outro rumo, né? Então, vai muito de contra isso, tá? Não sei se você tem mais alguma pergunta, mas essa é a primeira, né? O Ricardo está falando assim, fala para mim a característica feminina, né? E as meninas estão respondendo aqui, né? Que a fala é uma característica feminina, né? Do feminino, né? Por que que é uma característica falar, né? É uma característica do feminino. A mulher, quando... Você quer falar? Então, Fala um quero, pouquinho quero, você. quero. Hoje eu vou dar a voz para ele, gente. Porque o falar é uma característica masculina. Falar. As mulheres falam muito, né? Fala. Será que as mulheres estão numa polaridade diferenciada aí em algum momento, né? Mas a essência da característica masculina, a essência da característica do falar é masculina, né? E a característica do ouvir é feminina, né? O falar penetra, o ouve digere e de alguma forma aquilo é transformado e vocês vão ter o que realmente vocês querem de outra forma, né? Mas a característica de falar, ela é estritamente masculina, né? Isso não quer dizer que a mulher não pode falar, isso não quer dizer que o homem não pode ouvir, não tem nada disso, tá, gente? Entendam que não é aquilo, eu não posso ter nenhuma característica feminina.
é o que faz parte da sua essência, né? Então, o falar é muito masculino, né? O falar é de uma forma direta. A mulher tem uma fala um pouco mais difusa, né? Não peguem mal isso que eu estou falando para vocês, né? Mas o homem, geralmente, ele é mais reto, né? Ele é mais estreito no que ele está falando e a mulher é um pouco mais larga no que ela está falando. Então, a característica em si de falar é uma característica bem masculina. E hoje a gente vê que a mulher tem muito poder de fala, né? Isso é legal, isso é bom. Mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não apague a essência da mulher, que são as características femininas que eu disse para vocês aqui. Então, quando eu vivia muito na esfera do meu masculino, eu falava demais. Eu era muito faladeira. Quem me conheceu antes, né, eu falava muito. Era, nossa, mas a Ana não para de falar, é a disputa, quem é que vai falar mais, né? E quando eu comecei a curar o meu feminino e vir para o meu feminino saudável, hoje eu falo, mas eu sinto mais, porque é uma característica muito evidente do feminino é o sentir. A mulher, ela sente, né? Então, o quanto a gente está tanto numa vida tão acelerada que a gente não consegue sentir, que é o que eu ensino muito para as meninas. E é o que eu falo muito, inclusive, Ricardo, que está vindo para as constelações, estou muito feliz com com a sua presença nas constelações, eu acho que faz muita diferença ter essa força do masculino. Então, assim, é o que eu falo sempre para as pessoas, sente. As pessoas trazem muito para o racional para poder trazer o blá blá blá, para trazer o falar, as mulheres em especial, né? Então, quando a mulher ela se cala, quando a mulher ela entra em contato com o sentir dela, ela sabe exatamente o que ela precisa dizer. E fica muito, ela fala e quando ela precisa falar. Então, quando ela fala com propriedade e ela conquista, ela atrai, né? Então, ela faz com que as pessoas olhem para ela e falem: eu confio nessa mulher, eu sei o que ela está falando, eu vou seguir o que ela está dizendo. Ela traz a confiança porque ela está sentindo o que ela está falando. Ela não está simplesmente verbalizando. Ela não está no blá blá blá. Ela não está no movimento de convencer as pessoas, né? Que o homem, ele traz esse falar porque ele é a forma dele se posicionar e falar: olha, você tem que confiar em mim e ele vai buscar e ele vai para cima, né? E eu vou falar com propriedade que eu tenho para falar. Então ele faz dessa maneira. A mulher, quando ela tá É, no feminino saudável, ela vem com mais delicadeza, com mais sutileza, com mais sentir as suas palavras. o masculino ele vem sofrendo, eu acho que desde a década de 70, uma desconstrução assim na sua essência, né? Ele sempre foi taxado e de certa forma tem muita razão, né? Que o masculino, é um combo, né? Do masculino com o machismo, né? Então, de certa forma, de algumas décadas para cá, o masculino vem sendo desconstruído, né? Isso gera um problema complexo, né? Na minha visão. Somado a isso, muitas mulheres vêm sendo, né, vêm separando de seus casamentos. Isso é bom também, porque as mulheres tá tomando o rédea da sua vida e decidindo o que realmente elas querem para elas. E isso daí é essencial para que construa mulheres fortes, né, e não dependentes de homens, né, e sim complementares. Mas as crianças estão vivendo, de certa forma também, de um tempo para cá, sem uma referência masculina saudável, né? Porque, infelizmente, não são todos os pais que se separam e estão ali junto com seus filhos, sendo referência, estando do lado, né? Então a desconstrução do masculino é muito forte em cima disso. E a gente sente meio que enxugar gelo, assim, a gente falar de masculino, assim, porque parece que você é um ser do outro mundo, assim, você não pode externar isso, né? E nunca é sobre o machismo, sobre o menino, é sempre sobre o masculino, tá? Então é muito mais profundo que isso, tem muita coisa para se dizer, mas, enfim, pelo tempo que a gente tem, é importante a gente trazer isso, né? Mas, enfim, não sei se tem mais perguntas aí também. Tem. Nossa, tem um monte de pergunta. Vamos lá. Minha luz aqui apagou. Quais características um homem saudável admira em uma mulher? Isso é muito pessoal, né?
isso é muito pessoal, né? Eu vou, assim, é muito pessoal no sentido de ser pessoal ao mesmo tempo importante. Que eu fiz essa pesquisa já em alguns cursos que eu fiz, era uma pergunta que vinha, né? Então você percebe se o homem está na polaridade masculina exatamente nesse tipo de pergunta, né? Se você perguntar para um homem que de repente está numa polaridade ali de menino, né, esperando algo ali da sua infância, do seu menino, do seu pai, da sua mãe, que não houve uma transição saudável da adolescência para a fase adulta, né? Não houve algo ali que fez com que esse menino de fato pudesse virar um homem. As respostas são muito diferentes de um homem saudável, tá? Então você pega um masculino doente, não homem não, um masculino saudável. Um masculino doente, geralmente ele vai achar que a característica que ele mais admira de uma mulher feminina é o posicionamento, ela ser empoderada, ser forte, ela ser uma puta profissional, né? Isso é do caralho, ok, né? Mas assim, se você perguntar para um masculino saudável, teoricamente, eu falaria introspecção. Eu acho muito interessante, né? Sensibilidade, né? O poder de sedução, a flexibilidade, né? Subjetividade. Subjetividade, acho que é a melhor delas, né? Então eu olho muito mais para isso, né? Do que para outros atributos. Mas é uma questão pessoal, né? Acho que é uma boa dica para vocês, mulheres, perguntar para eles e você saber a resposta deles, porque além da dica que eu dei, né, sobre o masculino saudável, que é o posicionamento, a agressividade, a expansividade, né, é a ordem. Onde o homem está, o masculino saudável, existe ordem, né, seja ela onde for. Então, é uma boa dica de vocês perguntarem também. A Karen já coloquei, já vou colocar, já vou perguntar pro boy. Ai, meu Deus, esse seu boy, Karen. Esse homem, gente, daqui a pouco ele vai estar no retiro, porque ele foi buscar ela no retiro, eu já peguei ele, falei, olha, no próximo você vem com a gente. Ele já tá indo aos pouquinhos, né? Mas você vê que a mudança do homem, ela vai acontecendo de acordo com a mudança da mulher também, né? Você vê o quanto a mulher vai entrando nessa conexão com ela mesma, ela vai permitindo com que o homem a veja mais. Enquanto a mulher ela tá ali querendo competir com o homem não consegue enxergá-la, porque ele enxerga o masculino dela. Quando quando ela tá no feminino dela, não é porque ela tá aqui com o ombro aparecendo, só com a vestimenta, com o externo. O que tem por detrás desse externo? Qual é o real comportamento dessa mulher? Né? O que tem dentro desse feminino? O que ele mostra? O que atrai o masculino? Né? Então, é importante você, mulher, entender quando você se olha no espelho e você fala assim, puxa, isso é interessante em mim. Isso é bom em mim. Isso eu gosto em mim. Então, eu fico um pouco mais nisso daqui. Você vai ver que, naturalmente, isso vai despertar o homem a olhar para você. Quando você está aberta para você mesma. Porque nunca é sobre o outro. É sobre você. Quando você, mulher, se abre para você, naturalmente, o seu feminino ele começa a aflorar mais e o homem começa a te olhar mais. Ele começa a perceber que tem algo diferente. Eu não enxergo mais o conflito com aquela mulher. Eu vejo a atração. Tem algo que me atrai. E não um conflito constante. Né? Porque quando a mulher está muito na polaridade do masculino, ou o homem ele vai embora, ou ele fica e perde a força. E essa mulher toma conta. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Né? É isso mesmo. Então, assim, quando a mulher, com a inteligência do feminino, com a sensibilidade do feminino, com a flexibilidade do feminino, quando a mulher ela vai entrando em contato com isso, ela vai deixando isso aflorar, ela não entende que ela está sendo vulnerável, que ela está sendo manipulada, porque, né, o medo, eu vejo que a insegurança das mulheres é que os homens eles vão me manipular, eles vão fazer de mim o que quiser. Então, não é sobre isso. Né? Vocês acham que eu não deixo o Edgar me manipular? Claro que eu deixo. E ele sabe. E eu sei que ele está me manipulando. Só que ele vai até onde eu permito.
Ele vai até onde eu quero que ele vá. Quando eu vejo que ultrapassa o meu limite de permissão, ele logo percebe e ele recua. Porque aí eu entro no meu masculino e eu tento bater de frente com ele, e aí entra o conflito entre nós dois. E aí ele percebe, poxa, acho que aqui eu já tenho que tirar um pouco o pé do freio, e aí eu volto pro meu feminino. E assim também acontece ao inverso, né? Quando ele entra na esfera, que é bem difícil isso acontecer, porque eu acho que o Edgar, ele tem naturalmente isso muito equilibrado nele, assim, trazendo um... É óbvio que a gente não traz muito esse olhar terapêutico para dentro de casa, a gente vive sem ficar olhando muito terapeuticamente, mas o Edgar, ele tem isso de forma natural, né? Eu acho que a criação dele foi muito equilibrada nesse sentido também, né? A mãe, o pai, ele conseguiu perceber bem como que era o olhar para a mãe, o olhar para o pai, e ele trouxe isso para ele. Então, assim, eu falo que o Edgar, ele é um terapeuta nato, que ele não precisa de um monte de coisa que a gente que a gente faz, porque ele já tem de forma natural, né? Então, e isso é uma coisa que eu admiro muito nele, ele traz isso. E esse equilíbrio, essa sensibilidade dele perceber a hora que ele precisa recuar, a hora que ele precisa tirar o pé do freio, que ele precisa mudar o comportamento, isso vem do quê? Isso vem do feminino dele, da polaridade do feminino dele. E quando o feminino dele vem atuando, eu também olho e percebo. E falo, poxa, tem horas que eu falo, ó, ok, e aí é onde eu entro. Eu não vou entrar num conflito de disputar o feminino com ele. Eu entro no meu silêncio, fico aqui no que é meu e deixo ele voltar no tempo dele pro masculino dele, porque ele precisa disso, né? Antes, o Edgar sempre foi muito famoso por ser o calado, né? Não falava muito. Nunca foi de falar muito. Quem conhece o Edgar aqui, tem bastante gente que conhece o Edgar há muito tempo, pode dizer, nunca foi de falar muito. Hoje ele tá muito mais falador, muito mais falador. Hoje ele fala, parece que a gente meio que inverteu quando nós começamos nos relacionar. Ele começou a falar mais e eu comecei a ficar mais no meu silêncio. E antes era ao contrário. Por que será? Né? Porque agora ele saiu desse lugar de ficar no silêncio dele, que era o que ele precisava para poder se entender, para poder sentir o ambiente, se aquela pessoa podia ser amigo dele, se não podia. Era o feminino dele atuando o tempo inteiro. E agora ele vem. Eu vou com o meu masculino, eu vou conversar, eu vou sentir essa pessoa, vou sentir essa energia de forma diferente. Não no meu silêncio, mas me mostrando presente, marcando a minha presença como o macho, como o masculino vem e marca seu território. Porque é essa a função do masculino, ir lá marcar o território dele. Mostrar que ele veio, ele chegou para chegar. Exatamente. A gente é uma, como eu disse no começo, né? A gente é uma construção de diversos erros, né? Então, a gente não nasce sabendo, a gente vai errando, errando, e a gente precisa aprender de alguma forma, né? Então, é isso que a gente precisa ter bastante consciência do que a gente passou para poder melhorar o que a gente fez, né? De alguma forma. Do que a gente passou, do que a gente, né? A situação que a gente lidou com alguns aspectos, né? E o quanto isso muda a nossa vida, né? Profissional, pessoal, né? Relação com os pais, com a família, enfim. É muito importante. O palhaço Zapping, o Gunininho, falou que é confuso. Esse é o parceiraço, admiro demais, cara. Hum. Gente, até minha mãe entrou na live hoje. Um brinde à mamãe. Olha o meu feminino vindo me sustentar, né? Porque o nosso feminino e o nosso masculino, gente, como eu e Damares falamos na live passada, você sustentar e encontrar e se conectar e equilibrar o seu masculino e o seu feminino depende muito do seu olhar para o seu pai e para sua mãe. Como você olha para sua mãe? Como que você olha para todas as mulheres que vieram antes de você? Porque o seu feminino vem dela. O masculino vem do pai. Então, como que a gente olha para os nossos pais? Quais são os grandes conflitos? Quais são os grandes julgamentos que nós temos em relação aos nossos pais? Para que a gente não permita que esse equilíbrio se estabeleça entre nós, dentro de nós. Porque o julgamento ele é muito maior. Quando a gente consegue olhar para os nossos pais de uma maneira saudável, honrando e
aceitando tudo como foi e dizendo, sim, essa é a mãe certa para mim. O meu feminino vem dessa mãe. E não importa como é o feminino da sua mãe, não importa qual é a história da sua mãe, não importa nada que foi vivido em relação aos conflitos que existiram entre vocês. Simplesmente pelo fato dele ser seu pai e dela ser a sua mãe e a vida ter vindo para você através deles, você olhar para eles com honra e tomar essas duas polaridades dentro de você. Gato, o que você tá? Você tá batendo na mesa? Não, Não? Tá fazendo um barulho é, assim como se estivesse é, batendo. é seu cachorro aqui, seu filho quadrúpede aqui dando Ah, trabalho. ah, tá. Então, quando você traz essa união para dentro de você, fica muito mais fácil de você encontrar esse equilíbrio e daí partir para esses conhecimentos, vir para um lado cognitivo, racional e entrar num conhecimento mais profundo sobre tudo isso. Mas é o que, naturalmente, eu digo que o Edgar traz. O Edgar não traz julgamentos naturalmente. É uma das poucas pessoas que eu vejo que não traz julgamentos em relação aos pais. Então, para ele, isso vem de uma forma muito natural, porque ele sempre disse sim aos pais, e a história dos pais, e a história dele com os pais. Sim, é isso, foi isso. Tipo, não traz conflito. Ele nunca quis mudar. Então, para ele, isso trouxe um equilíbrio natural. E que, na verdade, ele vem desenvolvendo, agora ele vem trazendo uma nova consciência, lapidando, trazendo para o cognitivo, para o racional e trazendo esse despertar em relação a esse homem saudável. O que é esse homem saudável em mim? Agora eu posso entendê-lo, porque antes ele apenas sabia que existia uma fonte dentro dele, né? Que ele vem dessas duas polaridades. Então, quando a gente tem essa consciência muito clara pra gente, quando a gente toma os nossos pais, fica muito mais fácil da gente trazer a compreensão dessas polaridades e encontrar o equilíbrio entre as duas, né? Porque também veio uma pergunta aqui, né? Como achar o equilíbrio? Primeira coisa, né? Olhar para mim. Primeira coisa, você olha para o seu pai, para sua mãe, toma eles no seu coração, reconhece que essas duas polaridades vêm deles e eu não julgo eles por nada. Eu não julgo porque o meu pai foi um homem frouxo, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe foi uma mulher submissa, porque ela não teve voz para me defender. Enquanto entrar nesses julgamentos de querer que tivesse sido como você quer, você entra num conflito muito grande e desequilibra uma das suas polaridades, porque você toma partido de um ou do outro. Então você é como se você valorizasse mais ou o pai ou a mãe de acordo com os seus julgamentos. Então isso já desequilibra uma parte da sua fonte, né? E aí, a partir disso, você começa a desenrolar e se permitir e entender como funciona daqui para frente racionalmente, e aí você começa a aplicar na sua vida outros tipos de comportamento, trazendo consciência, né? Quais são as características que eu estou desenvolvendo mais, que eu estou tendo mais como evidência, as características masculina ou feminina? Nesse momento da minha vida, talvez eu precise estar mais no feminino. Talvez eu precise estar um pouco mais no masculino. Mas é você conhecer e dançar entre as duas, né? Trazer equilíbrio. Tem uma outra aqui bem interessante também. Só arrumo namorado frouxo, não aguento mais. Isso tem a ver com masculino e feminino? Tem bastante, né? Geralmente, Uhum. geralmente pelo que a gente estuda, enfim, né, que a gente já passou por alguns, por alguns grupos, né, de estudo e tudo mais, geralmente as mulheres que arrumam namorados frouxos são as guerreiras, né? As mulheres bastante guerreiras, né? Uhum. O que é uma mulher guerreira, né? Uma mulher extremamente autossuficiente em tudo, né? Extremamente. Eu não gosto de usar essa palavra empoderada, mas tá bastante na moda, né? Mas é uma mulher que bate no peito para dizer que precisa de tudo, né? É aquela mulher que o cara vai levar para o restaurante, vai abrir a porta, não, não precisa. Vou pagar a conta, não, vai metade é minha, né? Falei com assim agora há pouco, né? Tá aqui. É básico, né? Não adianta. Aí
o que que essa mulher, assim, no inconsciente do masculino, o que que essa mulher traz? Esse tipo de mulher, né? Essa característica de mulher traz para o inconsciente masculino. Evidencia a mãe dele, né? Evidencia a mãe dele, nada mais que a mãe dele, né? É algo que é inconsciente. É assim, a gente não consegue. Isso acontece na nossa relação. Quando você começa a brigar comigo e tal, eu tenho duas posições, né? Eu abaixo a cabeça e falo, beleza, tá tudo certo, ou explodir, né? Então, assim, essa relação de mulher que atrai homem frouxo é o homem que olha para essa mulher e o espírito dessa mulher, a energia dessa mulher desperta no inconsciente desse masculino que ela está lidando a lembrança da mãe dele, né? E o homem, o menino, ele nunca vai brigar com a mãe dele. Ele nunca vai enfrentar a mãe dele, né? A gente falou um pouco ali atrás de homem machista, são as duas polaridades do homem, que teve algum tipo de problema com a sua mãe na infância, na adolescência. É exatamente essa. É um menino que ou teve algum problema, de fato teve algum problema ali na sua infância, na sua adolescência, e ele, por a sua característica, ou ele vai desenvolver passividade, e vai ser esse frouxo, ou ele vai desenvolver agressividade. Vai ser um cara que, se você bater de frente, é capaz de ele agredir você fisicamente, né? Porque é o que você representa para ele, é o enfrentamento da mãe. A maioria dos casos, ele se transforma num homem passivo, num homem frouxo. Porque geralmente o homem não vai bater de frente com a mãe, ele vai ficar de uma forma lúdica ali esperando a mãe dele resolver o problema para ele. E é o que as mulheres fazem, resolver os problemas para nós, né? Por que que eu vou tirar essa caneca daqui se vai vir minha mãe, quer dizer, minha mulher tirar? Não preciso tirar, né? Então, assim, é bastante... Precisa dar uma digerida, né? Precisa pensar, porque, assim, a gente é comandado aí praticamente 80% pelo nosso inconsciente, né? E pouca coisa pelo nosso consciente. Então, quando a mulher está brigando, está falando, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo, você vai lavar a louça, você vai pegar o cocô do cachorro, você vai... Cara, é a mãe dele que ele está olhando. É a mãe dele, né? Então, as mulheres precisam de uma forma colocar o que elas precisam de um linguajar diferenciado, né? De uma linguagem diferenciada, né? E aí vocês vão ter exatamente o que vocês precisam, fazer o cara ali lavar a louça, pegar o cocô do cachorro e assim por diante, né? Então, o que faz a mulher atrair homem frouxo é a postura dela, é a energia dela, é o que ela está expelindo ali. Eu preciso ter um homem para comandar. E vai vir um homem para comandar, né? Porque eu ou qualquer outro masculino, né, que esteja num ambiente saudável, ele não vai bater de frente com essa mulher. É o que você disse. Se acontecer isso, a pessoa vai embora, a pessoa arruma, né, um relacionamento essa conjugal. Acontece N coisas. Você entendeu? Porque dois alfas não disputam o mesmo lugar, né? Dois homens não vão disputar o mesmo lugar. Então, o frouxo tá à disposição da mulher guerreira e a guerreira está à disposição do homem frouxo. Vocês estão um servindo o outro. Exatamente. Exatamente isso. Porque esse homem frouxo, ele está buscando essa mãe, e essa mulher, ela está buscando provar para o pai dela que ela é melhor que ele, que ela é melhor que os homens, né? Então, mostrando um grande conflito em relação ao respeito do masculino. Então, ela vai e ela entra nesse conflito muito grande com o homem, né? Então, ela precisa estar sempre nessa posição de ser forte, de ser, né, se mostrar mais. E tem uma outra pergunta aqui. Tem uma aqui que completa essa, né? Como faz para o meu marido me ajudar mais? Ele não faz nada. Então, como é que faz isso? Comunicação, gente. Qual a linguagem que os homens entendem, né? Qual a linguagem que o seu parceiro entende? Qual a linguagem que a sua parceira entende? A gente olhar na relação, né? Qual a linguagem que antes eu falava com o Edgar e eu via que o Edgar não entendia. E aí eu comecei, que linguagem que ele entende? Então, assim, se eu chegar em casa e falar assim, gato, a gente precisa conversar, lascou, não vai rolar. Vai ter briga. Porque não é a linguagem dele.
Quando eu falo a gente precisa conversar, porque eu tô aqui para explodir, querendo vomitar um monte de coisa em cima dele, não vai acontecer. Vai ter uma bela de uma briga, um grande conflito, e a gente não vai chegar em lugar nenhum. Vão ficar os dois putos um com o outro e não vai chegar a lugar nenhum. Eu entendi isso. E aí eu falei, poxa, qual é a linguagem do Edgar? Agora, se a gente faz um jantarzinho, se a gente coloca uma mesa legal e, meu, vamos batendo papo, tomando um vinho e de repente eu coloco o assunto na mesa, a gente conversa e a gente É que chega eu, num lugar, é, né? de novo, você sabe usar o seu lado feminino para poder tirar o que você precisa, né? É, é, isso é muito pessoal também, é uma característica feminina versus masculina, né? Então, vamos conversar sobre esse assunto, né? Parece uma reunião, parece que você está coando a pessoa ali de alguma forma, tipo, ó, a gente precisa ter esse assunto, vamos fazer uma ata de reunião aqui sobre. E você descobriu em mim como tirar isso de uma forma mais leve. Né? Eu acho que cada casal tem o seu meio, né? É uma Sim, percepção, tanto do masculino quanto do feminino, como tirar as informações que você precisa daquela pessoa. Isso vale para a pergunta que a pessoa fez. Como fazer com que a pessoa faça o que eu preciso, né? A mulher, ela tem muito esse espírito de resolver as coisas, principalmente de casa, né? De fazer tudo. Eu vou lavar a louça, eu vou fazer a janta, eu vou lavar, vou sair com o cachorro, vou fazer. Aí o homem fica olhando para aquilo e fala, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer porra nenhuma, eu vou ficar aqui no sofá vendo TV, né? Então, assim, eu acho que vocês também têm direito de fazer isso, né? De sentar no sofá e ver a porra da TV lá e acabou, né? Mas eu te garanto que o homem também, né? Ele gosta de um ambiente organizado, ele gosta de um ambiente limpo, né? Porque a Ana, ela faz isso aqui em casa. Ela chega a algum momento que ela não faz nada, nada. E a baderna da casa começa a me incomodar. E eu levanto e saio arrumando tudo. Entendeu? Ao passo que também eu olho pra pia e falo, cara, que pia. Puta, aí ela passou lá um dia sem lavar louça, eu vou lá e lá acordo mais cedo e lavo a louça. Então, assim, é você dar, né, dar espaço para que ele faça. E principalmente, né, aí é uma dica para vocês. Quando eu vou lavar a louça, eu lavo do meu jeito, né? Eu sei que do jeito da Ana é 10 vezes melhor que o meu. Mas, pô, eu fui lá lavar. Se ela chegar na louça lá e falar assim, nossa, que louça mal lavada, se eu soubesse, eu tinha feito eu mesmo. E começar a criticar, acabou. Né? O masculino não sabe lidar muito bem com isso, né? Ele vai falar, pô, mano, que merda, né? Puta, ajudei ela aqui, ela ainda tá falando que tá uma bosta. Então, cara, separa aqueles dois pratinhos, igual você faz, lava lá aqueles dois pratos. Eu percebi que você lavou aqueles dois pratos, entendeu? Eu percebi. A próxima louça que eu vou lavar, eu vou me empenhar um pouquinho mais. Porque eu não quero que você vá lá de novo e veja que eu não sei lavar uma louça. Ah, e eu preciso Entendeu? confessar que eu tô tirando cada vez menos a louça do escorredor para lavar, porque ele tá melhorando cada vez mais. É. Então, assim, é muito interessante isso, né? De você dar o espaço para que o homem tente fazer, né? E o homem é muito movido a desafio também, né? Tem até uma amiga minha que tinha N problemas com o marido dela com relação a tomar um posicionamento, a tomar algumas decisões, e ela sempre na esfera da cobrança, né? Eu falei assim, ô, fulana, você tá na esfera da mãe dele. E ela não tinha muito conhecimento sobre isso. Eu falei assim, você está cobrando coisas que a mãe dele cobra dele, né? Então, por que que você não tenta trocar algumas palavras por essa, né? Troca essa palavra. Você precisa fazer isso. Eu quero que você faça isso. Por eu espero, né? É uma palavrinha, né? É uma palavrinha, ó. Fulano, eu espero que você possa fazer isso por mim e pelo seu filho. Isso ativa no inconsciente masculino é o quê? Cara, eu preciso salvar eles. Eu preciso salvar essa louça. Entendeu? Óbvio, tô dizendo que é algo muito maior que isso. Mas você ativa o espectro do homem de, de proteção, simplesmente por a troca de uma palavra. Mas como que você vai saber disso? Estudando, tendendo a se entender, né? As pessoas não, eu também não sabia disso, né? Mas assim, ela foi lá e fez. Falou, faz isso, mas não abaixa o tom de voz, fala numa boa e fala, cara, dá o desafio para ele. Você tá dando um desafio para ele. E homem é movido a desafio. Se você der um desafio para qualquer homem, ele vai tomar aquilo como masculino e vai, né, resolver aquele desafio. E aí ele foi lá e resolveu
tudo que ela precisava. Passou 3 meses, ela falou, meu, você não acredita que o cara fez isso, isso. Né? E eu faço isso muito com minha filha também. Tenta mudar, né? Quem tem filho pequeno aí, eu sei que tem alguns online aqui que tem filho pequeno, troca o Vitória, você precisa fazer aquilo. Vitória, você precisa fazer aquilo. Vitória, eu quero que você faça aquilo. Vitória, você tem um desafio para você, tá? Você precisa fazer isso daqui, dá uma olhada. Você tem um desafio a partir de hoje, né? Então você já começa a incorporar um certo poder de competitividade dentro da pessoa e a pessoa fazer aquilo que você está esperando, tá? Tem uma pergunta aqui da Ana. Meu namorado é essa pessoa que adora falar. Vamos conversar sobre isso, vamos resolver. E isso seria uma característica feminina dele, porque eu odeio essas conversas. Exatamente, Ana, a gente acabou de falar sobre isso. É, 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 ele tá numa polaridade aí de querer falar, né? De querer se expandir do que ele tá precisando colocar para fora, né? Aí você precisa entender por que você não quer mais ouvir ele falar sobre isso, né? Qual o motivo que faz com que essa conversa não seja mais agradável para você, né? Esse é o ponto, né? Porque talvez ele esteja pelo menos nesse espectro, ele esteja na esfera dele de falar, né? Um ponto aqui é por que você não está aberto a ouvir, né? Enfim, papo para aquele café filosófico, né? Eu acho que é papo para a próxima live, né? Eu acho que a gente tem que ter um dia na semana aqui para nós dois. Agora tem um dia, a segunda-feira é minha com a Damares e vamos escolher um dia eu e você para a gente continuar trazendo esse olhar de masculino e feminino, né? E a gente está aqui bem apertado no tempo. Tem uma última pergunta aqui, porque, gente, são muitas perguntas. Não sei se vocês querem trazer alguma pergunta aqui, se vocês querem trazer alguma colocação, algum questionamento, coloca aqui pra gente, que a gente tá 5 minutinhos para poder finalizar. Então, tragam, senão eu leio mais uma aqui que achei bem interessante também. Adorou a ideia, Carol? Quais são as maiores dores do homem que as mulheres não fazem ideia que elas existem? Eu fiz um post esses dias e eu fiquei bem surpresa com a resposta, porque eu pedi para Edgar, eu falei assim, olha, dá uma lida nessas respostas e vejo quantas mulheres estão falando de dor, né? E o post que eu fiz era, mulheres, se vocês pudessem, se os homens pudessem ser mulheres por um dia, o que vocês desejariam que eles sentissem ou vivessem, né? Mais ou menos assim o post. E aí a maioria escreveu assim: eu quero que eles sintam a dor do parto, menstruação, cólica, TPM, todas essas alterações hormonais que a gente sente, quero que eles sintam isso. Aí teve algumas que trouxeram algumas dores muito profundas. Teve uma que colocou, eu gostaria que eles sentissem o olhar desprezível de outras mulheres, algumas outras respostas, assim, depois vocês dão uma olhada lá no post, que vocês vão ver a resposta das mulheres, né? E ali eu enxerguei muita dor delas, né? Então, aí eu perguntei para o Edgar, eu falei assim, olha só, dá uma olhada nessas respostas. E aí ele olhou, eu falei, o que que você acha? Aí ele falou assim, olha, tirando o parto e a menstruação, o resto a gente sente tudo igual. Porque as mulheres, elas acham que os homens não sentem as mesmas coisas que elas. Elas acham que os homens não têm sensibilidade, né? Nesse grupo de homens que a gente estuda, né? Enfim, que eu fiz alguns cursos, que são mais de 100 homens, né? Conectados, né? Trocando experiências. Né? E é importante dizer isso também para que vocês saibam, né? Para que vocês tenham ciência, o homem se conecta com o masculino dele com outro homem, tá? Não é com N mulheres. Se você vê aquele cara com várias mulheres do lado, né? É um Peter Pan, né? É um Peter Pan. Ele possivelmente a característica masculina dele é quase que zero. Então, um homem, ele se conecta com outros homens, né? Então, nesse curso que a gente faz, que eu fiz algumas vezes, é um grupo de mais de 100 homens, sim, conectados entre si, né? Trocando experiências e dores. E por isso que eu respondi exatamente isso para ela. Tirando o parto e a menstruação,
todos eles sentem a mesma coisa, né? Todos nós sentimos a mesma coisa, né? De repente a gente não tem essa a gente, o homem ele é muito fechado, né? O homem é muito esse processo de autoconhecimento é muito feminino, é um mundo muito feminino. A de ver que o retiro que nós fizemos aí 2 vezes, 100% era mulher, né? Então é um processo muito feminino, né? Então agora que tá vindo esses grupos de homens, né? E a gente teve nesse grupo aí mais de 100 homens aí conectados algumas vezes. E as dores são as mesmas, assim, é dor de autoconfiança, é dor de fragilidade de infância, de abuso sexual, são dores de, de fraqueza com relação a filhos, a mulher, né? Abandono, traição. Fragilidade, abandono, traição, enfim, é tudo você vê nesse grupo, entendeu? E o quanto eles conseguem se abrir com outros homens, né? E quanto a gente tem uma certa resistência de se abrir com outras mulheres, entendeu? Então, por isso que de repente, o meu marido não conversa, eu pergunto para ele o que está acontecendo, ele não fala. Mas o que eu percebi nesses grupos, o quanto que o homem se abre com outro homem ali, que acho que não é nem 5% do que ele se abre com a mulher dele, né? Porque o homem ainda tem aquela carga de dizer, cara, eu preciso ser forte, eu preciso dar conta, eu sou o porto seguro da minha família, né? Então, esse refúgio é como se fosse um refúgio de bar, mas sem bebida, sem falar de mulher, sem falar de futebol, sem falar de trabalho, mas de falar sobre nós, sobre nossas dores, sobre o que a gente passou e sobre como a gente pode transformar um masculino doente num masculino saudável, né? Como que a gente E pode aflorar permitir nossas que características. E permitir que esse menino, né? Porque assim, muitas vezes eles ficam nisso porque tá lá preso ainda no menino, né? Nas dores da infância dele, da adolescência e da criança dele. E quando se permite entrar em contato com esses grupos, assim como acontece com nós mulheres, que a gente está sempre em grupo, que nem eu tenho a Ciranda das Lobas, que acontece toda essa troca, esse desenvolvimento desse olhar para o feminino, né? E que eu também trago dentro disso um olhar para o masculino, para as mulheres olharem para o masculino, né? E isso acontece também nesses grupos dos homens, porque é um processo de você olhar lá para trás, reconhecer onde você está parado, a sua dor e deixar isso vir à tona para você transformar e deixar você ser um homem saudável, né? A Tabi colocou aqui, quando o homem é provocador, provoca a esposa, filhos, funcionários, cachorra, risos. Gosta de provocar até ver a pessoa irritada. Isso é o Edgar. Acha brincadeira. O que isso significa? Isso é o gatilho da quinta série B, né? Isso daí é a criança totalmente, é o menino dele aflorado ali, né? 100%. Precisa entender se isso daí realmente é uma característica dele em tudo, né? Porque, de fato, isso daí o homem geralmente é um pouco mais, vamos dizer assim, divertido. É. Isso daí acho bem. Precisa entender se isso daí não é um problema para vocês, né? Porque um pouquinho de tudo aí eu tenho, tá? Tem alguns funcionários aí que eu provoco, minha filha também provoca, minha cachorra também bastante, né? Eu. Você Ele também, me né? Então, cutuca, gente. Ele fica assim, ó, me cutucando. Eu quero pegar uma faca e enfiar na barriga desse homem. é assim, você tem que entender, não vejo como problema até que isso seja um problema para você, né? É como que você está absorvendo isso, de novo, né? Nunca é sobre o outro, é sempre você, né? Como que você absorve isso? Pô, é algo que me incomoda, né? Então, os homens têm Isso. isso daí na essência, né? Quinta série B aí faz parte da nossa vida, né? Mas como o Ricardo diz aqui, mas com controle, né? Exato, 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 exato. Né? Ponderando, né? Deixar esse menino vir. Nesses grupos que eu participo, cada um tem que deixar uma frase ali, né? Então, eu até falei isso no retiro, né? O que é o masculino, né? Ser homem masculino é ter o alegre espírito de decisão, né? Você tá alegre para poder decidir sempre, né? Se o poder de decisão para você é um peso, isso daí precisa ser olhado, né? Você precisa ter um espírito alegre de poder de decisão. Um alegre espírito de poder de decisão. Isso tem que ser levado adiante no masculino saudável. É isso. É isso, gente. Chegamos ao fim.
nossa live maravilhosa, falando sobre essa questão do masculino e do feminino, essa questão de... Edgar, qual o preço da sessão? Olha, eu falei que ele é um terapeuta nato, gente. Eu tô Ô, Thiago, aqui, para você é só abraço e beijo. Não tem tem nada de preço, não. eu tô aqui colocando na cabeça do Edgar, né, daquele jeito bem feminino, mostrando para ele que ele pode e que ele tá mais do que pronto para fazer a ciranda dos homens, né? Eu tô dando de nome de ciranda dos Não, homens porque tem a ciranda das mulheres, né? Ciranda eu não das sei se eu lobas. tenho tempo, eu não sei se eu tenho tempo aí, mas esse é um processo aí que eu estou estudando para o ano que vem. Convidar alguns amigos, né, que eu sei que tem diversas características assim diferentes, né? Não tem certo e errado, não tem o melhor ou pior, mas são pessoas diferentes com características diferentes que eu gostaria de reunir. Só homem, né? E uma vez por mês, duas vezes por mês, enfim, com conteúdo e trazer um entendimento e uma troca, né? Vamos ver se isso dá certo aí. Tem alguns online aqui que vão ser convidados, então Olha, o Ricardo Criativo já colocou Tábula dos Homens. boa, 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 Interessante, bom eu nome, gostei desse bom nome. nome. Vou até anotar aqui. Eu acho que seria muito bom você vir participar também, Ricardo. Você vai adorar. É sempre bom estar e aprender, né? A gente se desenvolver. Gente, é isso. Eu quero agradecer com a minha varinha aqui para vocês. Gato, quero agradecer você pela disponibilidade, por querer, por se jogar aqui nessa missão comigo. Você, como sempre, meu parceiro aqui, me sustentando nesse masculino, me ensinando muito. Essa troca, ela é muito fundamental para mim e eu amo você, né? Não é momento Também. de declarações de amor, mas não tem como não sentir orgulho de ver você aqui tão disponível, tão aberto para esse movimento, né, que se abre e trazendo isso tanto para os homens quanto para as mulheres. Para mim, realmente é uma honra fazer parte desse movimento seu e estar aqui recebendo o seu apoio, porque, né, olha só quantas pessoas vieram te visitar, né, quanto carinho, como as pessoas gostam de você e, enfim, obrigada, muito rica essa conversa, parabéns. Muitos elogios, parabéns, parabéns, parabéns para você. Eu que agradeço pela oportunidade de falar. Felizmente a gente tem pouco tempo, tinha muita coisa aqui que eu queria colocar ainda, mas a gente vai abrir esse clube do Bolinha aí, vamos convidar algumas pessoas aí, a gente vai fazer com que isso daqui vá para frente, a gente consiga trazer bastante característica masculina aí para um masculino saudável de todo mundo aí, enfim. Eu que Eu agradeço acho aí que o espaço. a gente pode pensar nesse movimento também para os casais, né? Porque a gente aprende muito sendo casal, né? E o quanto viver junto com alguém, o quanto ser um casal é um processo de autoconhecimento muito profundo. O que o outro sempre diz sobre nós, né? E o que a gente sempre diz sobre o Sim. outro, né? Então Sim. acho que vale super a pena. Queria agradecer também todas as pessoas que estão mandando mensagem aqui, Andréia, Rose, falar que chegaram no final aí. Vamos ver se você consegue deixar gravado aí pro pessoal ver desde o começo. Vamos esperar que o Instagram não derrube, mas vou deixar Thiago, gravada, Zap, gente. Vou todo deixar mundo aí. salva e vocês compartilhem. Gratidão imensa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Semana que vem estamos eu e Damares aqui novamente. E de repente, quem sabe, eu e o Edgar, a gente vem a cada 15 dias com uma live aqui para falar sobre tudo Tem isso, um, né? tem outro tema que eu trouxe no retiro de vocês também, que é sobre o medo, né? Seria um tema interessante, Verdade, verdade. Né? né? Acho uma Sobre boa. o medo. Medo foi um tópico bastante discutido lá. Sim, com certeza. Vamos elaborar melhor isso e ver uma data legal, um dia legal que dê para nós dois, e aí a gente começa a trazer essas lives aqui do casal, tá bom? Um beijo Show. grande, obrigada a presença de todos, gratidão imensa, e até segunda que vem. Fiquem com Deus. Valeu, beijo. Beijo, beijo.